Estamos inaugurando um novo espaço na TV Câmara, denominado Agora é Lei. Um programa que será dedicado aos debates e às informações jurídicas e relevantes para o Poder Legislativo, para a comunidade em geral. O lema da Câmara, Uma Casa de Todos, nos traz a um tema muito interessante hoje, muito atual, que é a inclusão. Para debater esse tema, nós trouxemos e convidamos o Dr. Gesualdo Almeida Júnior, professor da área e com relevantes trabalhos sobre o tema. Gesualdo, o que você fala para nós aí sobre inclusão? Primeiro, muito obrigado pelo convite, Daniel. É uma honra, é um prazer participar desse programa piloto, desse primeiro programa da Câmara. E, aliás, quero deixar consignado aqui meu elogio à Câmara dos Vereadores de Assis por essa iniciativa. A mídia é um canal de informação ao público muito interessante, muito importante, e tenho certeza que nós vamos fazer um papel muito interessante com a Câmara através desse novo programa Agora é Lei. Bom, sobre o tema específico que nós escolhemos para hoje, o tema das inclusões, precisaremos encontrar agora que tipo de inclusão nós vamos conversar. Se é a inclusão ética, familiar, se são as minorias religiosas. Quando se fala de inclusão, nós estamos pensando necessariamente em minorias e em grupos vulneráveis. Aqueles grupos de pessoas que não necessariamente são minorias, mas que ainda não têm conseguido alcançar no meio social a posição que deveriam. Não tem ainda todo aquele amparo estatal e mesmo o amparo social que deveriam ter. O que você sugere? Como você acha que as instituições, no caso o Poder Legislativo, outras instituições mais próximas do município, Poder Executivo, elas podem colaborar com a inclusão nesse sentido que você está falando, na questão social, na questão religiosa, e nessas outras questões que você mencionou, as instituições têm um papel relevante nisso? Extremamente relevante todas as instituições, a começar aquelas de âmbito federal. A gente sabe que as leis brasileiras, o Brasil tem um tipo de federalismo diferente, por exemplo, do federalismo americano, onde cada estado tem sua autonomia legislativa muito maior. Aqui nós temos as leis federais que nos vinculam. Portanto, a Câmara de Assis está vinculada à Constituição Federal e vinculada, evidentemente, às leis federais. E parte do governo federal as maiorias das chamadas ações afirmativas. As ações afirmativas são aquelas políticas públicas de inclusão das minorias. Algumas vezes mediante legislação, que trata as pessoas de forma igual, o que nós chamaríamos de igualdade formal, e outras vezes mediante políticas públicas mesmo, políticas advindas do Executivo, que seria a consagração da igualdade material. Mas a Câmara dos Vereadores, em que pese está vinculada à legislação federal, ela tem um papel de muito destaque, sobretudo na proteção de camadas sociais menos favorecidas. Em termos de família, o que nós podemos falar de inclusão? Agora com esses novos conceitos de família que estão surgindo no direito brasileiro. Daniel, a começar pelo que é família hoje. Isso já é uma discussão que por si só é um conceito que ficou mais amplo, né? Sem dúvida. E aliás é um conceito em construção. Exatamente. Aquela família tradicional que remonta aos primórdios, sempre quando qualquer legislador, lá do mais primitivo que fosse, tratava da família. Aliás, quando o legislador começava a tratar de aspectos legais, a primeira coisa que ele tocava era a família. A família é então objeto de estudo do jurista, a mais antiga talvez. Mas apesar disso é o fenômeno que ainda está em construção, em claro desenvolvimento nos nossos dias. Aquela família tradicional, a família do casamento, ela é família, evidentemente, uma família muito importante no nosso contexto, um contexto de mundo ocidental, judaico-cristão. As influências cristãs, evidentemente, repercutem também na legislação, mas o casamento não pode ser considerado a única forma de família hoje. Ela é a família por tradição, ainda é a principal forma de família, mas não a única. E, aliás, em países do mundo pretensamente mais desenvolvido, que eu cito em especial a Austrália, mais de 60% dos casais hoje não vive numa forma familiar tradicional do casamento. De modo que o casamento, então, é importante, mas não pode ser considerado a única forma de família. Nós podemos falar em inclusão também no âmbito familiar, então. Sem dúvida, de outros conceitos e de outros grupos. A união estável, aquelas pessoas que vivem juntas como se estivessem casadas, mas que não estão. Hoje, ela é inequivocamente aceita como família. Isso é regra constitucional e não temos como mudar. A família heterossexual, união estável de pessoas que vivem juntas. E a Constituição também faz menção à chamada família monoparental, pai com os filhos ou a mãe com os filhos, em caso de divórcio, de viuvez, em caso mesmo da ausência da figura paterna. Essas são as famílias tidas pela Constituição.
Agora, existem aquelas outras que não estão expressas na Constituição, mas que se entende que elas podem ser permitidas. Exemplo, a família homossexual. E deixando aqui preconceitos de lado, ou deixando opiniões pessoais até de lado, o fato é que o Supremo Tribunal Federal já referendou essa tese de que a família homossexual é família para todos os efeitos. Assim como existe um casal heterossexual, é possível um casal homossexual com as mesmas repercussões jurídicas. O que cabe para um heterossexual? Pensão alimentícia, divisão patrimonial, direito sucessório, e a mesma discussão em torno dos filhos caberia para um casal homossexual. Não faria sentido, né? A Constituição fala em igualdade e não teria sentido se esse conceito não fosse um conceito amplo de igualdade, se abrangesse todos os níveis sociais e todas as preferências das pessoas, desde que uma coisa que não fira as outras pessoas, né? Concordo, e sabe o que é curioso nessa decisão do Supremo? O texto da lei, o texto da Constituição é o mesmo desde 88. Sim. É reconhecido união estável entre homem e mulher, vírgula, né? Então, no primeiro momento, lá em 1990, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar se um casamento homossexual seria possível. Havia lá um casal que pretendia regularizar a sua união como família. E o Supremo disse, a Constituição previu 3 hipóteses de família: a união estável, o casamento e a monoparental. Se previu estas, as outras estão proibidas. Agora, 3 anos atrás, novamente o Supremo, uma nova composição, é chamado para se manifestar sobre a mesma questão. E essa nova composição do Supremo decidiu que a Constituição previu 3 formas de família, mas não proibiu as outras. Logo, autorizadas estariam. E o argumento é esse. O primeiro, preservação da dignidade da pessoa humana. Conceito previsto na Constituição. Fundamento da República, artigo 1º, inciso 3. Se existe o Brasil, é para preservar a dignidade da pessoa humana. Isso está lançado na Carta Magna. Segundo, a igualdade. Todos devem ser tratados de forma igual. E a vedação de preconceito por orientação de ordem sexual. Tudo isso já estava na Constituição. Implicitamente. Aliás, algumas vezes até de forma expressa. Sim. É que a interpretação era um pouco mais conservadora. Sim. Então agora nós temos essa interpretação legalizante da união homossexual. Ainda não tem lei. Não existe lei para recomendar a união homossexual, para disciplinar a união homossexual, e creio que nem haverá. Momentaneamente, principalmente porque essa lei advém do Congresso Federal. A Câmara dos Vereadores, por exemplo, não tem legitimidade para fazê-lo, não tem essa possibilidade de criar uma lei nesse sentido. Então nós demandamos à Câmara Federal, e a composição da Câmara hoje não permite imaginarmos que nós tivéssemos uma legislação nesse sentido. Mas pouco importa. Se não há legislação para o casal homossexual, a gente aplica aquela do heterossexual. Sim. Então é um passo, queiramos ou não, é um passo que está consolidado. É uma situação que já está consolidada. Os homossexuais podem ter a sua família. É uma situação mundial também, né? Tendência mundial. Agora, tendência mundial. Hoje, inclusive, em Portugal, foi autorizado por lei a adoção de casal homossexual. A Europa toda trata disso praticamente. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte já se manifestou no mesmo sentido. Na América do Sul, Buenos Aires, a província de Buenos Aires já tinha autorizado o casamento homossexual. Tende a ser uma tendência. Ainda existe uma restrição muito grande nos países árabes e nos países de um conservadorismo maior, como a Rússia. E nesse aspecto, as instituições têm um papel muito relevante, porque as pessoas costumam copiar o que as instituições fazem. Se as instituições bem aceitam certas situações, as pessoas tendem a vê-las com bons olhos, né? Com olhos menos preconceituosos, vamos dizer assim. E o direito ele é um reflexo da sociedade, não há como, né? Quando as coisas se consolidam no meio social, o direito deve disciplinar as questões. Eu costumo dizer, até em sala de aula, que o direito está sempre atrasado. E que bom que ele esteja atrasado, né? Primeiro, o fenômeno social, o acontecimento tem que ficar consolidado para que depois o direito possa tratar. Nós conversávamos há pouco, né, sobre questões como eutanásia, questões de reprodução assistida, de manipulação genética. Eu não vejo como direito agora dizer se pode ou não pode, porque as coisas não aconteceram ainda. Há um ou outro caso isolado. É preciso que haja uma massificação de casos, vários casos, para que o direito então assim trabalhe. Foi o que aconteceu com o casamento homossexual. Então eu penso o seguinte, discutir relacionamento homossexual hoje está superado. Existe a família homossexual, ponto. O problema são as outras famílias mais polêmicas. Exemplo, o concubinato. É possível, por exemplo, um homem ter 2 mulheres ao mesmo tempo? Ele é casado com uma e tem uma família paralela. Isso teria reconhecimento jurídico? Viver em 2 uniões estáveis. Ele tem uma mulher e tem uma outra mulher, em tetos diferentes. Isto é família? É possível que nós consideremos isso como família? Os mais conservadores logo gritarão: imagina, isso é antibíblico, isso é anticristão.
mas não estamos discutindo questões de ordem religiosa. Estamos discutindo fatos que existem. E vou dar 2 exemplos para você do que já acontece nos nossos tribunais. No Rio Grande do Sul, um coronel da Polícia Militar era casado e tinha uma família paralela. E as famílias se conheciam e razoavelmente se toleravam. Ele morre, a família dele, chamada por assim dizer legítima, esse nome é odioso, mas família legítima, abre o inventário e a esposa pede a sua pensão. A concubina também faz a mesma coisa. E lá a decisão foi o seguinte: você, esposa, conhecia a concubina? Sim. A concubina conhecia a esposa? Sim. Vocês sabiam dessa situação? Sim. Se sabiam, então vão dividir. Um outro caso também do Rio Grande do Sul. Um caminhoneiro, ele era casado no Rio Grande do Sul e tinha uma outra família não regularizada, não assumida no Mato Grosso. Não legítima, entre aspas, no Mato Grosso. E aí então ele também falece. E mais uma vez começa a ser essa discussão em torno da divisão do seu patrimônio. E a mulher lá do Mato Grosso diz o seguinte: eu não sabia que ele era casado. E a mulher daqui diz: eu também não sabia que ele tinha uma outra mulher lá. E a decisão do tribunal foi: se vocês não sabiam uma das outras, havia boa-fé entre ambas. Se existe boa-fé, o patrimônio tem que ser dividido. Vale dizer, se conhecem, tem que dividir. Se não se conhecem, também tem que dividir. Essa é uma tendência que logo, logo nós enfrentaremos. É bem verdade que as decisões mais recentes dos tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, não permitem a formação de famílias paralelas. Essa tende a ser a tendência, até com perdão da redundância, tende a ser a tendência, né? É a tendência do Superior Tribunal de Justiça. Mas o Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a palavra final, tem um caso já na pauta para julgamento. Nem com a presença do ministro Fachin lá, que é reconhecido, né? Principalmente o ministro Fachin, muito bem lembrado. Aliás, o único civilista da corte. Sim, perfeito. Eu já tive algumas aulas com o ministro Fachin. É espetacular do ponto de vista do direito civil, tem algumas obras dele, inclusive. E o professor Fachin é um adepto da amplitude do conceito de família. Mesmo porque ele foi presidente do IBDFAM, no Instituto Brasileiro de Direito e Família, né? Sim. E o IBDFAM tem essa tendência mais aberta para o conceito de família. E já é um bom auspício para a corte saber que um ministro desse tem uma mente um pouco mais arejada, que talvez cheguemos à conclusão que até o concubinato é família. Agora o curioso é o seguinte: aqui nós estamos falando de concubinato de pessoas que moram em casas separadas, se morarem na mesma casa. É isso que eu ia até perguntar. Na Polinésia é comum, né? A poligenia. Uma mulher ter vários homens, né? Poliandria também em outros lugares do... Isso é retratado numa obra do Bachoff, né? Do Bachoff, que ele fala até da teoria da promiscuidade. Isso seria uma promiscuidade. Mas aqui em Tupã, nós tivemos a primeira escritura pública de convivência de um homem com 2 mulheres. Não é casamento como a mídia retratou. Até o portal da Globo, com toda a sua autoridade, retratou de forma equivocada, dizendo que houve o primeiro casamento de um homem com 2 mulheres. Não é isso. Você fala assim também a questão dos homossexuais, né? Casamento homossexual, né? No Rio de Janeiro nós tivemos agora um casamento de 3 mulheres. De 3 mulheres. Até onde haverá o limite ético desses relacionamentos, nós vamos ter que discutir. Sim. Mas não podemos de antemão dizer, não pode. Não podemos simplesmente satanizar a questão. Sim. E não podemos também trazer por um discurso que é eminentemente jurídico e social influência de ordem religiosa. Perfeito. A religião disciplina o seu rebanho, mas o seu rebanho não é todo o rebanho num país. Existem pessoas que têm uma opção diferenciada. Podemos não concordar, discordar até do ponto de vista biológico até da situação. Claro. Mas o fato da minha discordância ou da sua discordância não significa que outros estarão vinculados a isso, né? E o Supremo, então, vai decidir essa questão. E, aliás, quando nós falávamos de um homem vivendo com 2 mulheres, isso já não é nem concubinato. Eles costumam dizer de poliamorismo, coração grande, que cabe 2 mulheres que vivem juntas, ou de 2 mulheres com o mesmo homem, né? Já há repercussão jurídica para casos assim. Isso acontecia antes em grupos isolados, né? Que é na época de Woodstock, surgiram de lá muitos relacionamentos, né, desse tipo plural, sexualmente plural, mas que não tinha uma relevância jurídica. Hoje essas questões ganharam relevância jurídica, né? Até porque naquele momento era contra a cultura. Perfeito, era mais indignação americano, né? Era uma forma de enfrentamento, né? Década de 60, recrudescimento das questões de direito civil nos Estados Unidos, né? Os negros procurando o seu espaço nos Estados Unidos, a guerra do Vietnã, o macartismo a
toda a lei nos Estados Unidos. Foi um período em que talvez os Estados Unidos é uma sociedade eminentemente conservadora, né? Então aquele conservadorismo redundou nessa contracultura. E foi uma forma de enfrentamento, mas não, você tem razão, acho que eles não pensavam em consequências jurídicas. Mas agora a gente pensa. Sim. Não raro a gente ouve falar de situações dessas, né? Situações das mais diferentes. A gente conversava há pouco, né? Uma moça foi fazer uma inseminação artificial. Ela então retirou seu óvulo, o marido retirou o seu esperma e fizeram um embrião. Essa moça morreu. Esse embrião, a mãe, anos mais tarde, se engravidou dele. Então vejam, a mãe da moça vai ter um filho da moça que já morreu. Qual seria a relação de parentesco entre eles? Até onde nós podemos chegar no avanço científico no tocante à família? Esse é um ponto também que a gente pode discutir bastante. Sim, nós vamos dar um intervalinho e aí depois você continua com essa história interessante para nós. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração, juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Estamos de volta com o programa Agora é Lei e o Dr. Gesualdo vai continuar falando para nós sobre essa história interessante aí de uma família que a mãe, a filha guardou o embrião, a mãe teve o filho, né? Como é que é essa história, Gesualdo? Daniel, esse discurso de manipulação genética hoje, que é inclusive um trabalho que a gente pesquisa bastante, um tema que a gente pesquisa bastante no meu pós-doutorado lá em Coimbra, parece não ter fim. A gente vê umas novidades que chocam no primeiro momento, mas que vão se tornando realidades muito, muito recorrentes. A mãe que se engravida do embrião da filha, a filha que se engravida do embrião da mãe, nas chamadas gestações em útero alheio, comumente conhecido como barriga de aluguel. Olha, o que você falou, né? A tecnologia, ela avança muito mais do que a lei, né? E é bom cada vez mais. O avanço científico é cada vez mais chocante e o direito está cada vez mais distante dele, né? Há pouco tempo, na Suécia, 2 lésbicas queriam se inseminar artificialmente, mas as duas eram surdas e queriam ter um filho igualmente surdo. Até que ponto a manipulação genética pode ser usada em desfavor do indivíduo assim? Essa é uma questão muito interessante. Extremamente polêmica, que muito a gente debateu bastante lá em Coimbra. E o curioso, para falar do nível europeu, é que quando eles fazem esse tipo de abordagem, esse tipo de discussão, de temas polêmicos, como aborto, como eutanásia, como manipulação genética, como eugenia, esse discurso não é só do jurista, não é só da medicina. Tem que haver uma inter-relação, tem que haver um discurso, um diálogo entre esses diversos campos. Nós participamos lá de um debate sobre eugenia, e eu falei pelo lado jurídico, mas foi o pessoal da área médica falar, foram antropólogos, sociólogos, filósofos, foi até historiador para tratar o que é eugenia. O debate é muito mais amplo do que a gente tem costume de fazer aqui. Até que ponto também essas questões não são, né, um exagero? O que a Alemanha nazista tentou fazer foi, em parte, uma manipulação, né? Então nós vamos voltar com isso também. Até que ponto você acha que pode ir a aceitação social de certas situações como essa que você citou aí, que em termos de reduzir o direito daquele nascituro, daquela pessoa que teria o direito de nascer com direitos amplos, né? Pelo menos geneticamente falando, né? Que você, até que como assim essa gente pode proteger as pessoas, o sistema jurídico pode proteger as pessoas também de certas incursões que chegam ao exagero? O problema da eugenia é que ela ficou satanizada exatamente pelo nazismo.
Sim, perfeito. Aquelas atrocidades cometidas pelo nazismo fizeram com que todos vinculassem a eugenia ao melhoramento de raça, à higienização de raça e à segregação de pessoas. Aqueles que fossem nascessem com algumas deformidades deveriam ser de pronto descartados como se fossem seres de menor importância. Mas a eugenia não é necessariamente isso. A eugenia tem aspectos muito positivos. Sim. Nós costumamos dizer que a eugenia pode ser... Recentemente a questão do anencéfalo, né? Perfeito, perfeito. Que não vejo nada de eugenia ali também, nem tampouco de higienização. A anencefalia é o seguinte: quando alguém nasce, ou hoje através de um ultrassom detecta-se que o feto não tem capacidade de desenvolver um cérebro, a mulher pode abortar. Aliás, não é nem abortar o nome correto, é interrupção terapêutica gestacional. E o argumento é jurídico, e quem decidiu isso foi o Supremo. Qual que é o momento da morte de alguém? O momento da morte de alguém é quando cessa a atividade cerebral. Exatamente. Ora, se esse é o momento da morte, se alguém nunca teve atividade cerebral, nunca foi vida. Então não há nem que se falar em aborto. É uma interrupção terapêutica gestacional. Essa questão foi bastante debatida no Supremo Tribunal Federal, com muitos amigos curi, né, participaram da... CNBB. Perfeito. De participação de evangélicos. Isso. Participação do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Enfermagem, que aliás é o autor da ação, o Conselho Federal de Enfermagem. Aliás, foi quando essa questão ganhou, né, relevância no direito, na interpretação constitucional brasileira, né? Que antes, embora nós seguíssemos o sistema, nunca tinha havido assim, uma interferência tão grande do amicus curiae na... Dois casos que retratam bem isso. Esse e o caso de descarte de embriões. Aquela mulher que faz a reprodução assistida, que deixa os embriões congelados. Esses embriões são vida ou não são vida? O Supremo julga dizendo, não, isso não é vida, isso pode ser descartado. E também houve uma manifestação intensa da sociedade civil organizada. A CNBB de um lado dizendo que é vida, os juristas, como o Conselho Federal da OAB, dizendo que não é vida. Esse debate é muito mais interessante. E as pessoas não precisam estar contentes com a situação, porque o direito é dinâmico, né? Sem dúvida. Ele vai e volta, né? Você falou do direito, o conceito de família mais antigo, na família romana, era um conceito amplo, né? Abrangia inclusive os escravos e tal. E como nós estamos falando bastante em inclusão, assim, é uma pauta atual, é a relação jurídica do ser humano com os animais. Você falava também instantes antes do programa com relação à disciplinação das famílias que se separam, né, e dos animais que elas detêm. O que você tem visto aí nesse... aliás, são casos reais que a gente tem no escritório. Eu me lembro de um casal uma vez, um casal assim, de certa forma já bem sucedido economicamente, cada um com a sua profissão, resolveram se divorciar, não tinham filhos e tinham uma poodle. E a briga agora foi quem ficará com a poodle. E nós falamos de guarda compartilhada de pessoas. E estamos discutindo agora a convivência compartilhada de animais. Já há decisões dos nossos tribunais dizendo que em situações dessas, exatamente pelo afeto que se gera em relação aos animais, que o casal possa dividir a convivência com o animal. 4 dias na casa de um, 3 dias na casa de outro. Parece meio maluco a gente falar de direitos de animais, isso não é a proposta. Quando a gente fala de divisão de animal, nós estamos pensando no interesse do ser humano. Claro. Mas cada vez mais se discute sobre direitos de animais. Na Alemanha, hoje, a Constituição assegura a dignidade do animal. E quando a gente começa a pensar de direitos de animais, em Buenos Aires teve o primeiro habeas corpus em favor do chimpanzé. Primeiro habeas corpus em favor do chimpanzé. Como que aconteceu essa história? O chimpanzé estava... Aliás, não era um chimpanzé, perdão, era um orangotango. Ele estava numa jaula com poucas condições de higiene e interpuseram, né, um habeas corpus em favor do chimpanzé e a corte argentina preferiu, autorizou. Ao argumento de que o chimpanzé também... o orangotango também teria direito de ir e vir. Aos poucos a gente começa a descobrir esse novo tipo de nicho. Direitos de animais. A violência contra os animais tem causado indignação, né? Você vê aí, acompanhando as redes sociais, assim, com bastante frequência nós vemos as pessoas se indignando com pessoas espancando animais, torturando animais, né? Que como pessoa... Trabalhos forçados de animais, cavalo extenuado que puxa a carroça. Exatamente. Mas ainda quando se vê isso, a visão ainda é muito antropocêntrica, quer dizer, a preocupação é com o homem chocado com aquilo. Sim, e não necessariamente com o animal. Né? E hoje quando a gente fala de animais, de direitos de animais, a Áustria hoje diz que existem pessoas, animais e coisas. Diferente de nós que achamos que os animais são coisas. Uhum. Parece loucura, né, cara? Fala, direito de animal. Mas, Daniel, há 200 anos atrás, era loucura falar direito de negros.
Perfeitamente, bem lembrado. A Suprema Corte americana chegou a decidir que os negros não tinham direito porque eles não tinham autocompreensão. E a história da inclusão dos negros, ela é muito interessante, né? Já que nós estamos falando de inclusão... Que está em debate até demorou, hoje. Exatamente, demorou séculos, né? E continua em debate, né? Continua em debate, porque a aceitação jurídica é, salvo engano, plena. Mas a aceitação social, né? O candidato a presidente nos Estados Unidos recebeu o apoio da Ku Klux Klan, que é uma organização racista, e foi muito criticado. Ele aceitou esse apoio e foi muito criticado. Mas dentro dos Estados Unidos, esse debate parece não querer cessar, né? E a escravidão, ela foi um marco da opressão contra os negros, mas ela não acabou ali, né? Vem evoluindo, eles vieram se incluindo na sociedade. Em alguns países a igualdade é maior, né? A gente percebe, mas ainda existe um racismo, né? Então não tem ainda uma inclusão como deveria ser, perfeitamente assimilada pela sociedade, né? Embora o sistema jurídico assimile 100%. Basta ver que a discussão sobre a escravidão nos Estados Unidos gerou ruptura do país. A guerra de secessão. Sim, a guerra, exatamente. Disso, né? Muito bem lembrado. E depois as leis de Jim Crow, que diziam que os negros eram iguais, mas separados. Sim, e já estamos falando de século XX. O recrudescimento dessa discussão na década de 60, 1960. 1960 tinha uma lei no estado de Mississippi. Mas mesmo quem lutava pela libertação dos escravos no norte dos Estados Unidos, não tinha eles como iguais. Tinha mais ou menos aquilo que você falou sobre os animais. Ainda havia aquilo sobre a própria dignidade. Afetava a própria dignidade. Ver o negro sofrendo, sendo escravizado. Mas não viam como iguais. Inclusive tem um discurso famoso do presidente Lincoln que ele fala algumas palavras que ele deixa transparecer essa situação. Aí pode continuar aí como você estava falando. Então, notem, há 200 anos atrás, falar de igualdade de negros direitos de negros era inviável. Direitos de mulheres. A primeira Constituição que assegurou direitos de mulheres é de 1919, não tem 100 anos. Um discurso muito recente. Na história nossa, é a Constituição de 88. Então, hoje talvez seja absurdo falar de direitos de animais, mas daqui 100 anos, talvez olhem para nós e digam, há 100 anos atrás, aquele povo não falava de direitos de animais que hoje a gente tem. Sim. E nós falamos, direito evolutivo, né? E nós falamos em inclusão, mas se a gente for avaliar, os direitos das mulheres ainda são muito negados, né? A Lei Maria da Penha é um exemplo disso. Sim, não haveria necessidade dela se houvesse a igualdade. Houvesse verdadeira inclusão social delas, né? Perfeito. Então, e essa questão da inclusão, você acha assim que a lei tem um papel mais relevante ou você acha que a sociedade tem um papel mais relevante? Nós dizemos que... Você acha que, havendo lei, a sociedade, num país como o nosso, que existe a lei que pega e a lei que não pega, isso infelizmente é um fato, né? Você acha que nós podemos impor essas questões em relação à lei, como é a Lei Maria da Penha, por exemplo? Você acha que ela teve um impacto que a gente esperava, que a sociedade esperava que tivesse na proteção das mulheres? Você a enxerga assim? Ou você acha que a questão educacional é muito mais relevante do que a questão jurídica? O direito não transforma a sociedade. O direito é um reflexo da sociedade. Ele é um reflexo, sim. Ele não é um instrumento de transformação. Muito bem observado. Quando pretende transformar a sociedade, geralmente dá problema. Porque é imposição da força. Perfeito. E não é a imposição do discurso. Perfeito. Eu acho que tratar as pessoas de forma igual, a Constituição já o faz. Aliás, até de forma redundante. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sendo assegurado o direito à igualdade. A redundância até do próprio texto. Mas isso só não garante que as pessoas sejam iguais. São iguais perante a lei, a igualdade formal. Mas a igualdade material, a igualdade de tratamento, de oportunidade, essa ainda é muito distante. E eu não vejo nem o problema do ponto de vista étnico, negros, brancos, mulheres, homens. Eu vejo mais um problema social mesmo, um problema econômico. E o abismo parece que aumenta. Apesar desses últimos anos a gente vê que várias pessoas saíram da pobreza, conseguiram galgar algo mais, mas essa coisa que eles galgaram a mais não lhes garante suficiência de cidadania. O Leonardo Boff, que é um grande teólogo, né, um famoso pai não, mas um dos grandes mentores da teologia da libertação, aquele lado mais esquerda da Igreja Católica,
Leonardo Boff teve uma frase interessante quando ele analisa esses últimos governos. Ele diz o seguinte: de fato eles ganharam um pouco mais de grana. De fato agora aquele favelado, aquela pessoa que mora na comunidade, ele tem televisão, ele tem rádio, ele tem geladeira, ele tem até micro-ondas. Se bobear até tem ar-condicionado, mas continua lá, em situações precárias, sem água, sem a energia elétrica relevante, sem assistência social e principalmente sem uma educação adequada e uma saúde adequada. Então a evolução que nós tanto propagandeamos, ela em termos de fato transborda na sociedade, né? Ao passo que essas pessoas tiveram dificuldade de inclusão em educação, aqueles que estão mais abastados estão fazendo sua educação de um outro nível. Educação eletrônica hoje. O abismo entre eles é cada vez maior, apesar dessa suposta inclusão social que nós experimentamos nos últimos anos. E quando nós nos comparamos com o mundo, então o abismo é muito outro, o mundo mais desenvolvido. É uma tendência que parece irrefreável, né? Os ricos estão com mais oportunidades cada vez maiores, ao passo que os pobres estão cada vez mais distantes dessa realidade. Isso é um discurso que o direito tem que fazer. E nós poderíamos falar também de inclusão... tecnológica, né? Não, mas eu estava falando assim, da inclusão nas instituições. Por exemplo, o poder legislativo, nós sabemos que é aquele poder mais próximo ao povo, onde estão os representantes do povo, né? Daquelas pessoas que saem realmente do meio da sociedade e que vão trabalhar na feitura das leis. A transparência, que é também determinação constitucional, né? Está ligada aos outros princípios lá do artigo 37, moralidade, legalidade e tal. Ele trouxe a população mais próximo das instituições. E as instituições têm combatido também no sentido da inclusão nelas mesmas. Porque antigamente você tinha... Antigamente eu falo recentemente, né? O termo seria melhor recentemente. A pessoa tinha a instituição que a representava, mas ela não tinha acesso, né? Nesse aspecto, o Ministério Público teve um papel relevante, tem tido também, a inclusão... Apesar dos excessos, apesar dos exageros... Sim. Não, faz, mas assim... as instituições hoje, muitas delas, elas são... até um tempo atrás, a pessoa que tinha uma deficiência, ela não tinha acesso ao local. Aí eles eles movimentam para que aquelas instituições sejam obrigadas. Não foi o caso nosso aqui, uma questão, mas você vê muitos... eu frequento câmaras na região aí, as pessoas não têm acesso ao prédio, não cumprem essa obrigação de demonstrar os atos que praticam. Então, essa inclusão, ela tem que ser também, as instituições têm que trazer as pessoas para dentro delas. Né? Tem tanto razão no que você fala, que quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma instituição cuja temática era a acessibilidade, a inclusão do outro, né? O discurso era da alteridade, da inclusão do outro. E falava-se tanto de acessibilidade, um dos nossos professores tinha um livro sobre os direitos dos deficientes, só que a faculdade não tinha acessibilidade. Ela própria não tinha os instrumentos para ter acessibilidade, os corredores de acessibilidade, né? Então o discurso soa vazio. Fica um discurso hipócrita, demagógico. Mas isso acontece, né? Você vê algumas instituições, elas primam por um discurso, mas elas mesmas não praticam, né? Às vezes até acuam as outras quando tem algum poder sobre elas e não praticam aquilo que... É uma coisa humana isso, né? Você observar o defeito alheio e não o próprio. Mas vocês tocou num ponto fundamental. O legislativo tem um papel muito importante, um papel de grande relevo, porque afinal é ele quem vai fazer a lei, e ele que determina a inclusão, ele que determina essa acessibilidade, né? E aí o Ministério Público faz valer essa legislação como o executivo. Sim, perfeito. Através do judiciário. Mas o que transforma mesmo a sociedade é a própria sociedade, é a educação, é o conhecimento. Eu dou aula de direito do consumidor e eu costumo dizer que o que falta aos nossos consumidores não é lei, é o conhecimento da lei. Se eles soubessem os instrumentos que eles têm nas mãos, as prerrogativas que eles têm nas mãos, tudo seria diferente. Não seriam tão vitimizados como são por tantos excessos cometidos por fornecedores, por comerciantes e assim por diante. Eu quero agradecer ao professor Gesualdo pelas importantes explanações aí. Agradecer muito ele ter aceitado o nosso convite, participar desse programa piloto, o primeiro programa Agora é Lei. E esperamos contar com a sua presença outras vezes aí. Vai ser um prazer, pode contar conosco. Muito obrigado, acho que debatemos bastante o tema da inclusão
em vários aspectos, em aspectos inclusive genéticos, aí, coisas que você trouxe lá da sua experiência nos seus estudos acadêmicos lá pela Europa. Estamos muito agradecidos. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.